Os países, incluindo o Brasil, desde o começo da década de 90. Ou seja, essa defesa da constitucionalização mostra que o Messias é mais um parceiro da nova hermenêutica ou neo-hermenêutica, que se trata de uma nova interpretação para o que está escrito na Constituição. E claro, isso tem outro nome, é casuísmo. É para manter o poder dos juristocratas. Agora... E dito que o senador devia pedir demissão da liderança do governo. Agora, o melhor é o prêmio de consolação, não é? O prêmio de consolação que talvez o Messias ganhe, segundo aliados de Lula, né? E esses aliados, defendem isso como prêmio de consolação, é o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do governo federal, tirando Wellington Lima e Silva, para que seja ocupado, então, pelo atual advogado-geral da União, que é o Jorge Messias. De acordo com o G1, o Lula sinalizou a pessoas próximas que ele não vai desistir. Ele deve escolher um novo nome e não pretende deixar para o próximo governo a prerrogativa de indicar um novo ministro por STF. A expectativa é que a indicação ocorra já nas próximas semanas. Aliados do governo discutem nos bastidores a indicação de uma mulher para a vaga de Barroso no STF e assim fazer pressão no Alcolumbre. A partir daí o embate seria direto, com a narrativa de que o grupo do presidente do Senado não é amigo das mulheres e atua contra o próprio governo. Mesmo assim, segundo a Folha, Alcolumbre teria garantido à oposição que a escolha do novo ministro do STF caberá ao presidente eleito em outubro. Ou seja, o presidente do Senado avisou que não vai colocar em votação outro nome indicado por Lula antes da eleição. Isso, de fato, confere. Eu conversei com pessoas próximas ao Alcolumbre na noite de ontem, lá em Brasília. Conversei também com muitos senadores que fizeram parte desse movimento para barrar o Messias, e o acordo é esse. O acordo é que o Alcolumbre não vai sabatinar. O Lula pode indicar quem ele quiser. Ele nem vai sabatinar o nome que o Lula apresentar, vai deixar para quem ganhar as eleições. Se o Lula concorrer e for reeleito, aí ele põe para sabatinar. Se o Lula não concorrer, ele não vai aceitar nenhuma indicação do Lula. Se o Lula perder, ele não vai aceitar nenhuma indicação do Lula. Alcolumbre vai entregar esse cargo à indicação do presidente eleito em outubro. O que tem lá o seu viés, ele quer manter o poder, tudo bem, mas é o mais democrático a se fazer nesse momento de polarização. Apesar do discurso do governo e do próprio Messias de que é preciso aceitar a derrota, aliados do AGU e de Lula estudam acionar o STF depois da rejeição no Senado. A estratégia é defendida pelo advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, aquele grupo que quebrou os Correios e amigo pessoal, tanto de Messias quanto de Lula. Marco Aurélio de Carvalho disse estar reunindo um grupo de juristas que vivem de juros, certamente, e partidários para avaliar a conduta de Alcolumbre na votação e um possível desvio de finalidade na condução do processo. E falando em STF, o jornal O Globo afirmou que Moraes se engajou muito para reforçar os pedidos contra Messias, né, acompanhando o Alcolumbre nessa campanha do voto não, acionando emissários para mandar recados a senadores que tinham processos no Supremo ou alguma ligação com seus aliados no Congresso. Com isso, foi criada uma aliança insólita com Moraes, ficando do mesmo lado de aliados do Bolsonaro. Auxiliares de Lula também disseram sob reserva que Flávio Dino também se aliou a Moraes no movimento contra Messias. Vale lembrar que André Mendonça, indicado por Bolsonaro ao Supremo, foi o principal cabo eleitoral de Messias. E ainda ontem, Gilmar Mendes defendeu em postagens nas redes sociais, é claro... falei Gilmar Mendes.
que a decisão do Senado deve ser respeitada e ainda enalteceu Messias, aspas. Senado Federal exerceu com a soberania que lhe é própria sua prerrogativa constitucional de sabatinar e deliberar sobre nomes indicados ao STF. Missão centenária que deve ser pautada pelo interesse público e pelos requisitos do cargo. Messias é um dos maiores juristas... Ah, não! Puta mentira! Messias é um dos maiores juristas da história recente do Brasil. Corta pra mim! Que bobagem é essa daí? Eu posso pedir pro Moraes pôr o Gilmar Mendes no inquérito da fake news? Porque o Messias nunca escreveu nada de relevância. Só se ele é rico, para viver de juros. Eu não aceito o negócio desse. Tem mais coisa depois da fala do Gilmar? Tem, Alemão? Tem, então vai passar. Não, eu não vou... não! Vai me fazer de idiota? Tem outra coisa, eu não quero falar de ministro mais. Aí acabou. O Fachin soltou uma nota, né? Por que o Fachin solta? Por que o STF solta a nota? Né? Vamos lamber sabão, né? O próprio STF falou sobre a rejeição de Jorge Messias. Em nota assinada por Edson Fachin, aspas, a Corte aguarda com a serenidade e o senso de responsabilidade institucional as providências constitucionais cabíveis para o oportuno preenchimento da vaga em aberto. O Supremo Tribunal Federal reafirma seu respeito à prerrogativa constitucional do Senado Federal. Fecho aspas. Cláudio Caivano. Bom, vamos começar pelo princípio. No princípio era o caos. No princípio foi Eduardo Bolsonaro no princípio era que a palavra. lutou... no princípio era a palavra. Que lutou para a implementação de sanções a alguns ministros, foi extremamente criticado, padece inclusive por conta de processo instaurado pelo Alexandre de Moraes em virtude disso, mas foi justamente uma sanção da Magnitsky e da ausência de visto para entrar nos Estados Unidos que fez com que Barroso se retirasse do STF. Essa é a verdade. Em virtude disso, tivemos a indicação, tivemos não, né, que não era nossa. O que você falou do Barroso, peraí, repete. O Barroso, em virtude das sanções, achou por bem deixar o STF. Não foi por isso. Eu não posso dizer por que foi. Eu falo para você depois do programa, Caivano. Tá bom, combinado. Mas não foi por isso. Mas eu fiquei em choque quando descobri. Que bafafá é esse? Tá. Não, é sério, é uma coisa muito pessoal dele. Tá. E eu não vou fazer. Mas não pesou em nada? Não serei. É claro que pesou. Porque inclui claro os filhos que pesou. dele, né? Não, mas é que... Você vai entender. A hora que eu te falar, você vai... É claro que pesou, mas a hora que eu te falar, você vai compreender. Não serei eu a revelar o real motivo pelo qual ele saiu do STF. Perfeito. Mas então, se é revelável, vamos ficar com essa parte que estaria ali na superfície do lago, né? Aquela parte que a gente enxerga, e que em virtude até de uma pressão que ele teria sofrido dos filhos, porque perderiam os vistos para entrar nos Estados Unidos e etc., ele resolveu por bem deixar o STF. Em virtude disso, o Dilma desinelegibilizado, que é presidente, lançou mão do Jorge Messias. E o desenrolar de tudo isso, vocês já sabem. Ó, Caivano. Tá, eu recebi aqui na... Aqui. Ok, tá, perfeito. Muito triste, lamento. É muito. Lamento. Karma é uma bosta. Né? Pois é. Lamento. Mas vamos, então, a história melhor, a parte da história que é melhor é essa da Magnitsky. Ele se sentiu pressionado em relação à família e resolveu se retirar. Lançaram mão do Jorge Messias, que sabidamente, quem não se lembra daquele tchau querida, né, em que a Dilma Rousseff diz para o Lula, olha, peraí que o Messias, ela estava gripada provavelmente, vai te levar aí o papel para você assinar para você ser ministro. E depois daquilo, o Messias ficou com um estigma. Isso é a realidade. Ele ficou estigmatizado em virtude daquilo, um grande mensageiro do PT. Aí eu vou pegar cada nome do que você falou, começando com o Alcolumbre. O Aldo Rebelo, que esteve aqui com a gente, foi sensacional o programa, ele fez um vídeo para vir hoje dizendo que um dos motivos, ele não colocou, não cravou que fosse o motivo, mas que um dos motivos foi uma disputa do Alcolumbre com o próprio Lula
para a prospecção de petróleo na foz do Amazonas, lá no Amapá. Tem isso também. Que impactaria diretamente a quantidade de dinheiro, de royalties de petróleo, a fomentar o Estado, que hoje tem 90% de pobreza. A fomentar o Estado ou a família Alcolumbre, né? Não se sabe qual é o fomento. De qualquer maneira, o interesse está... E o Alcolumbre, ele tem bastante fomento, né? De qualquer maneira, o interesse particular me parece ter pesado nessa questão. E aí... A perguntar por que a risada demora? Porque o alemão é loiro. E de raiz, né? É loiro de raiz. É de raiz. Mesmo. E aí, a questão do Alcolumbre ligado, né, aliado do Alexandre de Moraes, que vocês viram aí no início, que até chegou a ameaçar senadores, dizendo assim, olha, temos processos aqui, então é melhor você votar não. Isso está na matéria da Malu Gaspar. Ela que consultou 6 informantes aí que lhe deram essa versão da história. O Alcolumbre é um aliado de Alexandre de Moraes e, obviamente, está cumprindo um papel. E nesse papel, eu sei que você vai lembrar, Pavio, eu sempre cito aqui o Pacto do Diabo, né? O Pacto Ribbentrop-Molotov, que começa com o Pacto de Não Agressão. Ah, achei que fosse a da bonequinha da Xuxa. Por quê? Tinha o punhal. Meu Deus do céu. Tinha o punhal. Você lembra dessa daí? Eu não. Você tinha uma boneca da Xuxa que falava que ela fez o pacto, aí quando a boneca se abria, a boneca tinha um punhal dentro. O que foi de boneca da Xuxa destruída em 92? Que é isso? Que horror. Do Fofão, falava do Fofão isso aí também. Meu Deus do céu, verdade. não lembro nada Anos disso. 90 era bizarro. Era bizarro mesmo. Eles fizeram um pacto de não agressão. O que, aliados, eles nunca foram. Agora, o Alexandre de Moraes, me parece, não engoliu o vazamento do contrato milionário da dona Vivi. E resolveu aproveitar-se deste momento para se vingar de Lula e protagonizar o que a gente viu ontem, que comemoramos muito. Jacques Wagner tem a ver com isso, coitado. Ué. Coitado, o Lula não tá nem aqui nesse plano. Mas... Tá. Vamos falar rapidamente então de Jacques Wagner para fechar isso. É o seguinte, eu volto aqui a tese. Por que você apoia o Messias? Perguntei eu, Pavinato, ao ministro André Mendonça. Ele disse, apoio porque se não for ele, entrará o Pacheco. E o Pacheco, toda semana, ele vai pedir a bênção do Moraes no STF. Essa foi a justificativa. Aí eu comentei com um outro ministro do STF, que me falou de forma reservada o seguinte, só uma vez por semana? Então, há esse temor. Então fica claro que o Moraes, ele agiu, é claro, para colocar um pet seu ali no STF, entendeu? Ele precisa ter pets. Então, é até bom, né? Quem sabe ele fica mais amável, né? Com um cachorrinho ali, né, para ele brincar ali no STF. Mas, de qualquer forma, eu também perguntei isso ontem, que eu falava com os senadores no final da noite, depois que a coisa começou a se assentar e começou a se maquinar as coisas, se corria-se o risco de o Alcolumbre exigir do Lula a indicação do Pacheco. Disseram que não, que o Alcolumbre está firme em entregar a indicação para quem ganhar a eleição. Então nem se o Lula vier com o nome do Pacheco agora, ele vai pôr para sabatinar. Porque a minha bronca era esta. E garantiram que o Alcolumbre vai manter a palavra da mesma maneira que ele manteve a palavra para o grupo de senadores da oposição que fizeram carta aberta contra o Messias. Então, parece que ele vai cumprir esse acordo também. Desculpa cortar. Imagina, sem problema algum. Eu ia finalizar falando do Jacques Wagner. Eu não sei se ele traiu o Messias ou se ele traiu o próprio Lula, porque ele é o líder do governo no Senado. Eu só sei que ele não traiu o Brasil. Essa foi uma grande coisa e a gente tem que agradecer. Ele estava realmente ali, a gente só consegue fazer uma leitura da expressão, a gente não sabe o que tem nos bastidores, mas ele parece ter sorrido
ao ouvir do Alcolumbre que iria perder por 8, e realmente foi a diferença de votos, né? Na verdade, perdeu por 7, que ele precisaria de 41 e só teve 34. Mas a diferença entre os que votaram a favor e votaram contra foi exatamente de 8 votos. E o Messias, só para finalizar, Pavy, ele defende, uma das primeiras frases que ele disse ontem foi de defender a constitucionalização. E você me trouxe aquela questão da juristocracia, como eu tirei como sendo do professor Manuel Gonçalves, e depois fui atrás e acabei estudando um pouco mais, é do Han Herschel. E é exatamente isso que aconteceu no planeta, né, em alguns países, incluindo o Brasil, desde o começo da década de 90. Ou seja, essa defesa da constitucionalização mostra que o Messias é mais um parceiro da nova hermenêutica ou neo-hermenêutica, que se trata de uma nova interpretação para o que está escrito na Constituição. E claro, isso tem outro nome, é casuísmo. É para manter o poder dos juristocratas. Agora,